porque estão aqui três dos melhores pensadores portugueses sobre Portugal, a falar do tema este país Portugal, leia-se. E eu queria, antes de os saudar, porque se aproxima do final esta festa do livro, aproveitar para dar a seu dono. Só foi possível esta festa devido àquele senhor que está ali na primeira fila, o Dr. João Amaral, presidente da APEL, que pôs de pé o que era um sonho, reuniu editores, convenceu editores, mobilizou em muito pouco tempo, com um mês de férias de primeiro, o que vem aí, e que é realmente extraordinário, que a mim próprio me surpreendeu, e eu queria agradecer-lhe formalmente, pessoal e institucionalmente, esse contributo inestimável para o livro e para a leitura. Já agora aproveito para cumprimentar a senhora embaixadora de Israel. Ontem, durante a exibição, e os que não viram podem ver hoje à noite, do filme póstumo de Manuel de Oliveira, tivemos vários membros do corpo diplomático, embaixadoras e embaixadores, aqui à noite, mas eu queria, portanto, ao aproximar-se do fim esta festa, dizer-vos, tanto quanto é previsível a vida, se for possível, como espero, para o ano, cá estaremos, no início de setembro, para uma outra festa do livro. Este debate, esta conversa a que vão assistir, tem como protagonistas quem bem conhecem: o professor Eduardo Lourenço, a professora Maria de Fátima Bonifácio e o professor Bernardo Pires de Lima. São, em áreas diferentes, com experiências diferentes, pensadores que muitos escreveram sobre Portugal. Muitos escreveram sobre Portugal, sobre a história de Portugal, sobre a visão de Portugal, sobre Portugal na Europa e no mundo. E, portanto, ouvi-los falar deste país é verdadeiramente fascinante. Eu queria agradecer-lhes a todos, aos três, esta disponibilidade, e deixaria ao moderador, o Dr. Pedro Mexia, que também está de parabéns, ele e a doutora Helena Nogueira Pinto, porque sem a sua intervenção não seria possível esta festa, passar-lhe a incumbência de moderador, e vou aprender ao vosso lado as lições destes mestres. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a esta que é a terceira destas conversas paralelas à programação principal da Festa do Livro, da primeira edição da Festa do Livro. Já podemos dizer que é a primeira, porque já sabemos que haverá uma segunda, e, portanto, é como os reis, já se pode dizer que haverá um 2. Eu queria, antes de mais, evidentemente, agradecer ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, porque foi, naturalmente, o parceiro fundamental para que esta Festa do Livro se realizasse. E também saudar a Sra. Embaixadora de Israel, outros convidados presentes e todos aqueles que vieram, quer propositadamente para esta sessão, quer as pessoas que estavam aqui a visitar, a passear, a comprar, a falar com autores, e tudo isso que faz parte deste conceito da Festa do Livro. Estas conversas aqui, à beira da cascata, foram pensadas para cobrir três áreas diferentes, sempre com presença de autores portugueses. Tivemos uma primeira conversa moderada pela Anabela Mota Ribeiro, em que estiveram presentes o José Tolentino Mendonça e o Frederico Lourenço, em que o tema era a sabedoria dos livros, portanto um pouco à volta da ideia de cânon, da tradição dos grandes livros, quer espirituais, quer filosóficos, quer literários, nomeadamente no caso desses dois convidados, a Bíblia e os clássicos gregos. Depois ontem uma segunda conversa à volta da ideia do novo e dos novos, e o que é isso do novo em literatura, o novo que não é só um novo de jovem cronologicamente, mas do original e da ideia da originalidade, e tudo isso foi moderado pelo Carlos Vaz Marques, e que tivemos
como participantes o Bruno Vieira Amaral, Jamília Pereira de Almeida e Daniel Jonas, 3 autores que começaram a publicar na última década ou década e meia e que todos, cada um a seu modo, trouxeram, acho eu, novidade à literatura portuguesa. E esta terceira sessão é uma sessão, digamos assim, a pensar na política no sentido mais lato, no sentido do nosso destino coletivo. E quando eu pensei no nome para dar a esta sessão, ocorreu-me, não percebi logo, primeiro ocorreu-me o título e só depois me ocorreu de onde é que ele veio, esta expressão "este país", que provavelmente terá vindo inconscientemente da canção do Sérgio Godinho, onde ele diz uma coisa muito curiosa, e eu se calhar gostava de começar a primeira ronda de perguntas. Muitas vezes diz-se que não é preciso, que os convidados dispensam apresentações, neste caso é tão literal que eu não vou dizer quem são e o que é que publicaram, embora vá falar disso ao longo da conversa e das perguntas, mas essa canção de Sérgio Godinho, dizia, tem aquela expressão muito curiosa e que a obra dos nossos 3 convidados, sob várias perspectivas e escritas em épocas diferentes, eles são de gerações diferentes, com percursos diferentes, mas todos eles de alguma maneira refletiram sobre esta ideia. Diz a canção que só neste país é que se diz só neste país. Um bocadinho a ideia de que Portugal, para o bem ou para o mal, é uma nação singular, é uma nação diferente das outras, é que não se aplicam verdadeiramente as regras que se aplicam para falar de Espanha ou de França ou de Inglaterra, quer porque, e a nossa tradição cultural tem as duas facetas, quer porque somos muito superiores, estão-nos reservados grandes feitos, grandes quintos impérios por vir, quer porque somos irremediavelmente atrasados, estamos à margem da modernidade, falhámos o iluminismo, falhámos a Revolução Industrial, enfim. De uma ou de outra forma, as pessoas que pensaram Portugal ao longo destes últimos séculos não andam longe dessa ideia do só neste país. Só este país é que é tão glorioso, só este país é que é tão desgraçado, e tendo em conta que, enfim, que um dos textos fundamentais que define o pensamento deste país, um de vários, do professor Eduardo Lourenço, é o Labirinto da Saudade, eu queria começar a conversa por lhe perguntar, professor Eduardo Lourenço, se essa ideia de singularidade, de que nós não somos verdadeiramente comparáveis nem para o bem nem para o mal com a história, com o destino e com a evolução histórica dos outros países, se é uma maldição para quem pensa Portugal ou se é uma bênção porque é em si próprio uma singularidade do ser português. Senhor Presidente, Senhora... Senhor Presidente, Senhora Embaixadora de Israel, Senhoras e Senhores, embora eu tenha escrito algumas coisas sobre Portugal, a verdade, o que é singular neste momento é a minha própria situação, porque, infelizmente para mim, mas também com compensações, eu vivi parte da minha vida longe do meu país. Não fui por nenhumas razões obscuras, não é? Simplesmente porque era o meu caminho e naquela altura convinha-me ir para outro sítio diferente daquele em que eu estava nessa época, nos anos 40. Desde que não sou propriamente seria um escândalo de me comparar aos nossos imigrantes que, a pé descalço, transpuseram as nossas fronteiras e as fronteiras de Espanha para ficarem nessa França onde eu estava como representante da cultura portuguesa nessa época. Não posso comparar o meu destino ao deles, não sei se de maneira positiva, se negativa, de algum modo invejo, porque eles realmente eram uma espécie de pequeno Portugal que partia, não é? Para se confrontar com uma outra cultura que durante séculos foi a nossa cultura de referência, não é? E para criarem uma outra imagem de Portugal, não é?
num país em que nessa época não tinha tanta imagem, não é, como tem hoje, não é? Graças a muitas coisas, e entre elas, ultimamente, ao famoso futebol, não é? Que nos pôs no mapa não só da sacada França, mas do mundo inteiro. Eu não sei se o nosso caso é um caso singular. Eu penso que a singularidade é reclamada propriamente de todos os povos com um grande ou um pequeno passado histórico, não é? Que pensam que faz parte da nossa identidade é definir-se de uma maneira tautológica, não é? Nós temos a identidade do que somos e somos a nossa própria identidade. Portugal é um país tão pequeno que a gente tem a vontade, quando fala dele, não é? É como leva um menino ao colo, não é? E o transporta para toda a parte, não é? Sem que ele se faça muito notar, não é? Mas cientes de que o seu destino será um destino em que a presença dessa ausência do país deixado, não é? É fundamental neles. Portanto, não é o clichê habitual da saudade que faz parte dos clichês relativos àquilo que nos caracteriza fundamentalmente em termos culturais, mas é o facto de um sentimento de profunda convicção de que é um país que foi destinado para ter um destino singular e, de facto, isso corresponde àquilo que nós fomos na história, não é? Enquanto história. Não é? Estamos aqui numa festa do livro. Não é? Entre outras coisas, o nosso país tem esta coisa maravilhosa, não é? Que nós temos um livro, não é? Que é a quinta essência daquilo que nós fomos na época mais gloriosa da nossa existência, não é? E que continua a ser a nossa memória, mesmo quando Portugal já não existir, o que não é para já. Por isso somos nós, todos, que estamos aqui. Refiro naturalmente aos Lusíadas. Não é? Os Lusíadas são, de facto, não chamar a Bíblia da Pátria, para não confundir os géneros, não é? Porque é um livro do grande poeta do Renascimento, de uma época gloriosa da história do Ocidente, não é? Mas é sobretudo alguém, não é? Que, primeiro do que nenhum poeta europeu, não é? Olhou a Europa de fora, como nós realmente a podíamos olhar, não é? De Goa, não é? Ou de Macau, ou do Japão, não é? Onde ainda ninguém, salvo um Marco Polo, por exceção, nunca ninguém tinha chegado antes. E das instâncias, dos dias mais gloriosos, é a evocação que ele faz, já no fim do poema, não é? De uma descrição da Europa, não é? De que nós somos, nós a Península Ibérica, junta, não é? Nós somos a cabeça, gloriosa posição. Não é? E era assim que, de facto, ainda no século XVIII, nos desenhavam, quando desenhavam a Europa, não é? Era como uma espécie de uma rainha, não é? E a nossa coroa, não é? A coroa da rainha era realmente Portugal e Espanha. Não é? Amigos e adversários históricos, mas da mesma península, de que nós somos, realmente, como herdeiros do Império Romano. Eu penso que nós temos todos nós, não é? Temos uma espécie de ligação familiar intensa com o país em que nascemos. Não é? Eu provavelmente teria ficado lá fora, não é? Se não tivesse nascido num país tão pequeno. Não é? E sobretudo numa aldeia, não é? Do Portugal profundo. Não se pode trair, não é? Um país tão próximo de nós, tão uma coisa com o nosso próprio destino o mais humilde possível. Agora, lá fora tem-se uma perspectiva diferente, não é? Temos perspectivas, estamos atentos a todos os sinais, não é? Que nos vêm deste país, não é? Seja qual seja o que se passa aqui, qual o tempo, não é? Como se esperássemos sempre qualquer revelação, qualquer coisa que ainda não aconteceu. Não é? Isto é um país de estatuto anímico, messiânico, quase por definição. Mas custa-me muito falar de Portugal. Não é? Eu não podia nunca, embora
o admire e admire a frase, a endossar uma famosa frase do Miguel Unamuno, Maduel e Espanha. Ele tinha razões, no tempo em que disse a frase, para escrever isso, que lhe doía Espanha. A mim não me dói Portugal, a mim alegra-me, a mim regozija-me, a mim exalta-me. E neste momento particular, não é? Quase nem é assunto, porque é tão feliz, tão naturalmente feliz, neste momento, que os países felizes não têm história. Não é? Ora, nós, além de sermos um país feliz, temos uma história, e uma longa história, não é? Séculos. Não é? E o que nos marca na história foi termos trazido à Europa, uma notícia dela própria vinda de longe, a primeira grande notícia que a Europa tem de si própria. Senão, realmente seria uma coisa narcísica, não é? E recorrente, não é? De estarmos constantemente debruçados, não é? Sobre aquilo que foi a gesta da outra Europa fora da Península Ibérica. Uma Europa que neste momento está conhecendo uma grande crise em diversas ordens, não é? E que pela primeira vez, não é? De outra maneira, não é? Ela é posta em causa, imagine-se, por qualquer coisa mais inverosímil possível, não é? Pelo seu estatuto cultural, por aquilo que ela é como cultura, por aquilo que é como visão do mundo, como ela como história, não é? É uma espécie inédita. Agora já acabou com a queda do Muro do Berlim, em todo o caso, provisoriamente ou não. Já acabou a nossa história moderna, enquanto sendo o cânon da clássica luta de classes, descrita por Karl Marx. Não estamos na luta de classes, é qualquer coisa de diferente, não é? Não, o que está, neste momento, a Europa está confrontada com um desafio de ordem cultural o mais radical possível. Não é? Uma outra, é como se, eu não digo isso porque estou-me a referir naturalmente ao processo que neste momento uma parte do mundo islâmico, felizmente uma só parte do mundo islâmico, não é? Faz neste momento a Europa, não é? Ou, em todo o caso, é assim que neste momento nós estamos a vivê-la depois dos acontecimentos que são de todos sabidos, depois dos Tacas Torres, depois. Não é verdade, é verdade que a Europa, durante séculos, gozou de um estatuto de onipresença tal que podia ter ofendido, e provavelmente ofendeu, alguns dos povos com quem entrou em contato, algumas outras culturas. Provavelmente sim. Temos muitos pecados a nos penitenciar, mas este confronto é de facto inédito, é a primeira vez, não é? Desculpa interrompê-lo, nós vamos já voltar. Eu depois queria fazer uma pergunta sobre a Europa, mas queria já agora continuar. Ok. Eu depois queria lhe fazer uma pergunta sobre a Europa, deixe-me só, desculpa interrompê-lo, continuar uma ronda só introdutória e depois tenho duas ou três perguntas. Desculpe. Não, nada, pelo contrário, é um gosto ouvi-lo, mas queria só terminar esta ideia da singularidade do país, tendo em conta o que todos escreveram, e depois queria fazer algumas perguntas e tinha duas perguntas que lhe gostava de fazer especificamente sobre a Europa. Mas antes disso, uma das convicções acerca da singularidade do país, e esta pergunta dirijo à professora Maria de Fátima Bonifácio, é a ideia de que, no fundo, é um bocadinho a ideia mutatis mutandis nas suas especificidades das causas da decadência dos povos peninsulares, ou seja, de que há muito tempo que há uma série de pessoas que decretaram, que analisaram, que estudaram as razões porque nós somos um país excepcionalmente atrasado, por exemplo, e que esse diagnóstico, de certa forma, não muda com o tempo. Uma das coisas que é muito comum ouvir, bem ou mal, e também se quiser pronunciar sobre isso, gostava de saber a sua opinião, é, por exemplo, as pessoas dizerem
que os romances do Essa, por exemplo, ou os escritos do Essa, descrevem perfeitamente o país atual, coisa que é altamente improvável, tendo em conta que o país é muito diferente, independentemente daquela generalização que a grande literatura é capaz de fazer. E como eu sei, como se tem referido muitas vezes a isso, quer nos seus textos, quer em entrevistas, que é e que se tornou especialmente hostil a uma ideia, digamos assim, determinista da história, em que no fundo já está tudo programado, nós vamos para onde temos que ir, não há nada a fazer, e não é por acaso que um dos seus livros se chama Apologia da História Política, e portanto haver uma grande margem para digamos, a liberdade, se quiser, para o inesperado acontecer, para o imprevisível acontecer. Como é que é essa dicotomia entre essa espécie de senso comum intelectual de que o nosso século XX e agora XXI é uma espécie de repetição do século XIX, em que está tudo a acontecer da mesma maneira, e, por outro lado, essa margem de imprevisibilidade da história, de indeterminação da história? Muito boa tarde, não sei se isto está ligado, se calhar não está. Antes de mais nada, eu quero dirigir uma saudação especial ao Sr. Presidente da República e quero-lhe agradecer, muito sinceramente, o facto de estar aqui, tão bem acompanhada, pelo público, certamente, mas o professor Eduardo Lourenço, e o Bernardo não me vai levar a mal, é ele sim um personagem singular no panorama da cultura portuguesa do século XX, XXI, que consegue a proeza de estar no palco público, no melhor sentido do termo, há 50 anos, sempre, a mim deslumbra-me, não sei se deslumbra toda a gente, mas deslumbrando-nos, sempre surpreendendo-nos, e a proeza máxima consiste na consensualidade que alguém tão incisivo no que escreve sobre Portugal e tão certeiro, a maior parte das vezes, consiga sustentar-se, manter-se como o intelectual português, eu peço desculpa, eu diria mesmo o intelectual orgânico de Portugal durante 50 anos e ser consensual. Isto é tão mais extraordinário quanto o professor Eduardo Lourenço, eu vou passar a tratá-lo por o Eduardo Lourenço, é polémico. Ele não diz coisas doces e delicadoces como nós gostaríamos, ou alguns de nós, ou muitos de nós, não sei, de ouvir. Não, ele diz coisas graves. E às vezes diz coisas tão graves, e escreve coisas tão graves, que eu penso que nós lemos, mas não integramos, não assimilamos, porque se lêssemos e integrássemos, talvez fôssemos um bocadinho menos levianos. Lá estou eu com um qualificativo daqueles que os portugueses adoram usar, estes e outros, para generalizarem às generalidades portugueses, passo a redundância, adjetivos que porventura se aplicam a meia dúzia de pessoas ou a uma parte das pessoas. Mas, de facto, isto para mim é da ordem, isto sim, é para mim quase da ordem do prodígio. Eu penso que a possibilidade disto que acabei de mencionar acontecer se deve à escrita, à própria escrita de Eduardo Lourenço. Eduardo Lourenço é um escritor, e um escritor usa a palavra exata quando é bom, como faz Eduardo Lourenço, mas por uma alquimia que a ciência não consegue explicar, e eu muito menos, ele gera uma polissemia ao longo dos seus textos, que é o que acontece com todos os grandes escritores, ou seja, uma pluralidade de sentidos, sem nos deixar divagar para onde ele de todo não quer ir. Nós podemos ler o romance de Anna Karenine todos, cada um de nós tem uma leitura do romance de Anna Karenine de Tolstói, mas ninguém chega ao fim do romance a achar que ela não morreu na gare de comboios de São Petersburgo. Portanto, não vamos confundir esta qualidade verdadeiramente poética dos textos de Eduardo Lourenço com ele deixar deliberadamente no vago
aquilo que ele quer dizer e dilo com muita precisão, com a palavra exata, para aqueles que o queiram ler. E obrigada, Eduardo Lourenço, por continuar entre nós, como estava quando eu o conheci há muitos anos e quando eu comecei a lê-lo em 78. Eu peço desculpa, Pedro Mexia, mas eu não podia deixar de sublinhar esta singularidade de Eduardo Lourenço, que é uma singularidade que se vem acrescentar ou exemplificar uma singularidade, uma singularidade que eu reconheço existir em Portugal como nação independente há 8 ou 9 séculos. Mas não queria estragar a festa. Mas a verdade é que toda a obra, ou pelo menos aquela que eu conheço, não conheço exaustivamente, mas as principais obras de Eduardo Lourenço são um convite à lucidez, não são um convite ao adormecimento. Pelo contrário, é uma obra que exige de nós lucidez e coragem. Lucidez e coragem não para deixarmos de ter uma imagem idealista de nós próprios, porque não há nenhuma comunidade nacional ou até regional que a não tenha. Nenhum povo pode viver sem uma imagem positiva e idealista de si mesmo, isso não existe, mas a especificidade portuguesa que Eduardo Lourenço aponta é que a nossa imagem ideal, que todos os povos têm, a nossa distingue-se por ser totalmente irrealista. Palavras dele em 78, que as pessoas leram, mas não integraram. Eu poderia, mas não quero de maneira nenhuma monopolizar a palavra, e sobretudo quero responder à pergunta do Pedro Mexia, porque eu poderia entrar agora pela obra, quer o Eduardo Lourenço queira, quer não, nem sei se ele ainda hoje se revê completamente, mas creio que sim, no Labirinto da Saudade, que é uma espécie de cordilheira que atravessa a nossa cultura e que é, por amor de Deus, eu não queria dizer incontornável, porque é uma palavra que está esgotada, que é absolutamente necessário ler. E ler, mas não basta ler, é preciso ler, pensar e integrar. Pedro Mexia, eu investiguei o século XIX, eu quando comecei a investigar o século XIX, em 1900 e fins de 70, princípios de 80, a historiografia portuguesa, muito compreensivelmente, tinha virado a 180 graus, para não dizer a 360, e o marxismo não era dominante, era hegemónico, e era muito difícil escapar a essa hegemonia. Tenho muito orgulho em ter escapado a essa hegemonia logo desde a minha tese de doutoramento em 1989, que depois foi publicada, metade foi publicada, porque a outra metade era muito académica e não tinha interesse para o público geral, e os académicos que estiverem interessados podem sempre vê-la na Biblioteca Nacional, mas foi logo uma tese contra justamente a versão marxista, com várias tonalidades, com várias cambiantes, mas não muitas, aquilo não andava, a imaginação não abundava, mas com algumas cambiantes havia uma determinada ideia, uma determinada tese sobre as causas do nosso atraso, e eu, pura e simplesmente, fui ver as fontes, fui ler os documentos, e essa ideia, a teoria era bonita, mas tenho imensa pena. A realidade, tal como ela se encontra documentada e tal como eu a pude ver, eu não tenho a pretensão estúpida de ver a realidade melhor que ninguém e de só a realidade que eu vejo é que é a realidade verdadeira. Uma coisa eu tenho a pretensão, é que a maneira como eu vejo a realidade é fundada, mais nada, e é honesta do ponto de vista intelectual. Portanto, eu comecei logo pela porta de trás. O que é certo é que essa polémica estranhamente ficou arrumada. Depois transitei imediatamente para a história política e, como o Pedro Mexia apontou, e dando agora um grande salto,
é evidente que eu fui muito tocada, influenciada pela geração de 70. Basta dizer que eu fui assistente, com muita honra, do professor Joel Serrão, durante vários anos, até fazer o meu doutoramento. Por feitio, eu, claro, revi-me logo naquele decadentismo português que Antero, ou Sormanho, ou outros, mas o Antero é o principal, disseca, cujas causas Antero vai buscar às conquistas, à Inquisição. Bom, eu, como sou por temperamento pessimista, não podia deixar de ser atraída por aquela visão do decadentismo de Portugal, embora desconfiasse das causas que Antero elencava, e mais tarde vim a reparar, com surpresa minha, que eram as mesmas causas que na literatura mais clássica portuguesa, clássica contemporânea do século XIX, e mesmo na Seara Nova, as mesmas causas que Antero enunciou em 1871 são, com outras palavras, as causas ainda invocadas para explicar a decadência portuguesa. Eu, no meu estudo sobre o século XIX, com o que eu deparei verdadeiramente, e isto é tão, como é que eu ia dizer, é tão primário, que muita gente pode ficar chocada por eu não inventar uma coisa mais intelectualmente mais rebuscada, quer dizer, que dê um ar assim de ser uma coisa luminosa, mas não tenho jeito para isso. E o que eu encontrei basicamente foi pobreza. E vejo na pobreza, em última análise, uma pobreza que era secular. Eu vejo nessa pobreza, em última análise, a ratio última, a razão de ser última, da infinita briga, da guerra de todos contra todos, que foi o século XIX, sobretudo até 1851, mas mesmo depois, de uma maneira não tão aberta e não tão aguerrida, a verdade é que os liberais e os radicais nunca se entenderam em Portugal. A verdade é que a cultura dinástica, sem a qual não pode haver um rei, mesmo constitucional, estava destruída em meados do século. Só um ou dois exóticos é que diziam que sentiam obediência pessoal ao rei, que é completamente natural do ponto de vista de uma cultura dinástica. A nossa elite foi completamente permeada, não é premiada, é permeada pela cultura republicana. Os que se chamavam radicais eram de facto republicanos, saem do armário em 1856, nunca mais voltam para dentro do armário, acabam por republicanizar os monárquicos. É verdade, quando Dom Carlos dizia que era rei de uma monarquia sem monárquicos, havia muito poucos. Na Câmara dos Pares já havia pouquíssimos, e somos o país que mais cedo, não sei dizer a data precisa, mas em finais do século XIX, tinha menos elementos aristocráticos no governo do país. Eu poderia falar até na pobreza como estando na origem dos descobrimentos. É um fator pouco grandioso. Mas talvez não seja. Neste momento já é antepenúltimo livro do Bernardo, que tem tido uma produção incrível, de Bernardo Pires de Lima, chamado Portugal e o Atlântico. Tem uma característica que eu acho que é muito natural para mim, que, enfim, sou um pouco mais velho que o Bernardo, mas somos genericamente da mesma geração, pelo menos da mesma década, que é a sensação que se calhar acontece pela primeira vez na história de se ver falar de Portugal justamente como um país como os outros. Claro que não é um país como os outros, porque não é imponumente, que se tem muitos séculos de história, e este livro, Portugal e o Atlântico, é um livro, enfim, genericamente geoestratégico, se quisermos, e que, portanto, muito consciente e muito ciente da posição de Portugal no mundo, dos laços criados
nesses 8 séculos de história, da nossa localização geográfica, evidentemente, que é um dado importantíssimo em toda a nossa história, também de uma espécie de, como aliás agora estamos a ver e esperemos que se concretize nas Nações Unidas, somos aparentemente um país sem anticorpos, o que é um facto politicamente curioso. Queria te perguntar, Bernardo, se concordas com essa ideia e se te sentes quando, enfim, tens escrito sobre outros temas que não têm diretamente a ver com Portugal, mas em relação a essa ideia de Portugal no mundo, se consideras justa essa ideia de que é de certa forma um país como os outros, apenas mais antigo? Boa tarde, em primeiro lugar a todos, agradecer e parabenizar, um termo brasileiro, a Presidência da República, a organização do Pedro Mexia, o convite, o Sr. Presidente, a minha querida amiga embaixadora de Israel, todos os presentes, e de facto é motivador ter uma presidência que abre as instituições aos cidadãos, e eu como cidadão de Lisboa sinto-me orgulhoso de ter um presidente um presidente de afetos e um presidente que está próximo de todos nós. Eu estou um bocadinho constrangido neste painel, desde logo pela geração a que pertenço. Eu tenho defeito de currículo, evidentemente, não tenho nada para apresentar comparativamente com estes dois intelectuais públicos, uma expressão que eu gosto particularmente e que teve, por exemplo, em intelectuais franceses da década do pós-guerra, sobretudo liberais, uma presença muito forte, uma escola que perdurou. Acho que perdemos um grande intelectual público nos últimos anos, que foi o Vasco Graça Moura, mas continuamos aqui com dois enormes intelectuais públicos. Eu não me considero nem um intelectual e duvido que toda a gente aqui me conheça, portanto reduzo-me à minha insignificância enquanto investigador, mas cresci, e quando olho para a minha data de nascimento, eu sou de 79, pós-revolução, portanto, e quando me lembro de 79, apesar dos brancos, quando me lembro de 79, as primeiras coisas que eu me lembro são da revolução no Irão, da chegada de Thatcher ao poder, do início da campanha de Ronald Reagan, da chegada de Saddam à presidência do Iraque e da chegada de José Eduardo dos Santos à presidência de Angola. E depois, dois outros assuntos que a mim me tocam particularmente, que é os lançamentos de dois discos memoráveis na minha vida, como o London Calling dos Clash e o Unknown Pleasures dos Joy Division. E depois é que olho para Portugal. Olho para a vitória da AD e olho para dois discos, que não sei se são digamos, do senso comum em termos de importância, para mim são, que é o Campo Lido do Sérgio Godinho e o Música Moderna de uma banda chamada Corpo Diplomático, que esteve na gênese da maior banda portuguesa de todos os tempos, chamada Heróis do Mar. E, portanto, é este o raciocínio que eu faço, de fora para dentro, permanentemente. E, nesse sentido, já é uma predisposição para encarar o país como normal. Eu cresci na normalidade, eu não tenho nenhum currículo revolucionário para apresentar. O meu pai foi para o ultramar com 21 anos, eu com 21 anos fui fazer o meu primeiro Interrail. Portanto, é tudo diferente. E eu nem tenho saudosismo de nada, porque eu não tenho idade para ser saudosista, sequer. Há coisas que eu gosto, acho que a década de 80 em termos de desenhos animados foi muito boa, o Pedro partilha isso comigo, eu estou a tentar educar os meus filhos também com base nesses vídeos do YouTube, é um bocado difícil, mas cresci na normalidade, cresci a ter uma certa abundância, que nos terá inebriado eventualmente, mas cresci sobretudo com a consciência que, evidentemente, nós temos uma história muitíssimo interessante, não tenho nenhum tipo de... Até porque estudei vários excepcionalismos, nomeadamente o norte-americano e agora recentemente o russo, para perceber que é perigoso o excesso de confiança no nosso país, o excesso de interpretação histórica positiva, o excesso de galvanização, digamos, de 8 séculos de história. Eu prefiro encarar com algum pragmatismo e realismo aquilo que nós somos e aquilo que nós atingimos. E eu acho que Portugal, citando, acho que o grande mestre da minha geração e do Pedro, Miguel Esteves Cardoso, saiu-se muito bem. Portugal saiu-se muito bem.
Aconselho a todos a maravilhosa entrevista de Miguel Esteves Cardoso ao Rui Ramos há uns anos num programa chamado Portugal de, passou na RTP1, em que ele estava maravilhado com tudo isto. Eu não consigo evidentemente reproduzir o Miguel Esteves Cardoso, mas ele dizia, nós temos-nos chafado muito bem. E eu partilho dessa afirmação, que é uma afirmação absolutamente simplória, mas que me faz sentir confortável com este país. Eu não fui educado e eu acho que há uma fratura geracional, pelo menos eu sentia sempre em casa, que é a geração do meu pai depreciativa em relação a isto. E eu também, por já ter viajado bastante, felizmente, por ter vivido em vários países, venho sempre mais maravilhado do que fui, em termos comparativos. E eu acho que este tipo de comparação falta-nos. Não sei se não nos falta acabar o liceu e ir obrigatoriamente, que horror, uma palavra horrível, obrigatoriamente viajar. Não sei se nos falta ler mais. Eu não tenho receita nenhuma milagrosa para a nossa circunstância, para a nossa Portugalidade. O que eu sei é que, em termos comparativos, e aquilo que a minha experiência interpretativa e analítica, seja em artigos, seja em livros, é positiva em relação a Portugal. E, portanto, a normalidade com que eu encaro as relações externas portuguesas, com altos e baixos, o percurso e a performance económica das últimas 3 décadas, para não ir mais longe, a nossa paz social, a nossa harmonia cultural, étnica, religiosa, tudo aquilo que até me custa, normalmente a minha memória ou a minha leitura, a minha análise traz sempre memória fotográfica e à medida que eu vou falando estou-me a lembrar de episódios ou de imagens que me chegam e eu de facto não consigo dizer mal de um país ou ter uma visão negativista sobre um país, quer pelo seu presente, quer em relação ao seu futuro próximo, não quero pensar num futuro muito longínquo, mas um futuro tangível, que é nós olharmos para aquilo que está a acontecer noutras capitais europeias ou noutras cidades, países, não muito próximos de nós, e olharmos para isto. A festa do livro num palácio magnífico, com um calor deste e um fim de tarde maravilhoso. Quer dizer, como é que é possível dizer mal disto? Queria continuar contigo, Bernardo, queria pedir uma resposta mais sucinta agora para fazermos uma segunda ronda, visto que infelizmente só temos 1 hora de debate, e que tem a ver com uma questão que de uma forma ou de outra, e o teu livro fala disso, e todas as pessoas deste painel já escreveram sobre isso de uma forma ou de outra, que é essa ideia de o que é Portugal no concerto das nações. Este teu livro da Portugal e o Atlântico, uma das coisas que tenta, enfim, que é um livro que reivindica, como aliás foi claro agora também na tua intervenção, uma noção bastante cosmopolita, digamos assim, da presença de Portugal no mundo, mas que também contesta uma coisa que nos parece uma evidência e que geralmente é repetido como sendo uma evidência, que é o declínio do Ocidente, o Atlântico já não conta, o que conta é o Pacífico. Portanto, essa ideia de que o século europeu e de que o mundo ocidental está no seu ocaso e, portanto, a história virou-se para outras paragens. Queria-te pedir para brevemente, no fundo, não diria resumir a tese que tens aqui no teu livro, mas que falasse um bocadinho disso. Porquê é que achas que esse diagnóstico, que, como digo, entrou no senso comum, não é verdadeiro? Bom, em primeiro lugar, a história esteve sempre no outro lado, que não no Ocidente. A maior parte do produto, digamos, da economia, digamos, do grosso da economia, das sociedades mais pujantes, esteve fora do Ocidente, esteve na Ásia, esteve no Médio Oriente, culturalmente, economicamente. Só nos últimos 2 séculos, século e meio, é que os Estados Unidos trouxeram, por catástrofes europeias e por mérito próprio, e por declínios, erros de outras regiões do mundo, nomeadamente asiáticas e do Médio Oriente, ou do Próximo Oriente, como quiserem, é que houve esta ascensão. Portanto, verdadeiramente, em termos comparativos, desde que há dados, e é por aí que eu começo, nós estivemos sempre à margem
de uma perspectiva global do centro da história, do centro do poder. O que me parece que nós estamos a atravessar aqui é uma tentativa dessas zonas, nomeadamente da Ásia, com particular atenção para o epicentro chinês, de retomar essa postura e esse centralismo, com as agravantes que isso acarreta. Não tenho nada contra a China, é evidente que tenho muitas coisas contra o regime chinês, contra a violação de liberdades, etc., mas não tenho nada contra os países em si, tenho contra regimes, nem contra povos. E, portanto, acho que há aqui uma noção de que é preciso enquadrar estes fatalismos, e, mais uma vez, eu não sou um fatalista, posso ser um pessimista antropológico para analisar, por exemplo, o quadro europeu, que me parece muitíssimo preocupante, e no qual as nossas vulnerabilidades endógenas, enquanto Portugal, não têm propriamente mecanismos de compensação à altura. As nossas vulnerabilidades são aquilo também que as vulnerabilidades europeias nos trouxeram. E isso preocupa-me, essa vulnerabilidade europeia e a vulnerabilidade portuguesa por via disso. De qualquer das maneiras, eu acho que há aqui potencial português e potencial europeu. Não estou muito otimista quanto à coordenação dos vários potenciais europeus, mas acho que Portugal tem, apesar de tudo, condições de estabilidade, de harmonia social, etc., comparativamente, mais uma vez o termo, com outras nações europeias, a começar por Espanha, que nos colocam no mercado competitivo da política internacional com instrumentos muito interessantes. E eu acho que há pouco falaste das Nações Unidas e do consenso à volta do António Guterres. O António Guterres é um português e é também fruto daquilo que os outros interpretam essa figura política como sendo português. Ele não é o António Guterres esloveno, não é? Portanto, tem condições de portugalidade, de fazer pontes, e isso é necessário para o cargo em questão. Portanto, acho que nós temos potencial. Esse livro é um livro absolutamente à margem dos outros que eu escrevi, porque é um livro otimista, é um livro sobre o potencial de Portugal, tendo em conta a sua geografia, que é uma coisa que nós não podemos escolher, tal como as famílias, nós não podemos escolher a nossa família, mas podemos potenciar os laços que temos e as nossas qualidades e evitar aprofundar os nossos defeitos. Uma pergunta, temos infelizmente já só 12, 13 minutos, ainda gostaríamos de abrir ao público, se ainda for possível. Há em relação a esta questão europeia ou dos países do lá fora, não é? Essa entidade mítica onde está a civilização que nos falta, não é? Aparentemente no discurso de tanta gente. No livro recente publicado pela professora Fátima Bonifácio, que é uma biografia política de António Barreto, chamado Política em Pensamento, há um capítulo que se chama Erros Nossos ou Má Fortuna. E nesse capítulo, aliás, disseminado ao longo do livro, há um bocadinho a ideia das pessoas que se bateram, não só na geração de António Barreto, mas noutras gerações anteriores, por um Portugal europeu, no sentido mais avançado que esse termo possa ter, e que algumas delas sentiram que o balanço do Portugal europeu não foi totalmente satisfatório, não foi, ou seja, estarmos na Europa, institucionalmente na Europa, sempre estivemos na Europa, mas fazemos parte da CEE, depois da União Europeia, não foi, digamos assim, não foi o remédio que nos redimiu de todos os males, de todos os problemas, e criou-se até uma certa, até entre os europeístas, criou-se uma certa melancolia europeia. E como eu queria terminar fazendo uma pergunta ao professor Eduardo Lourenço sobre a melancolia europeia, queria ouvi-la brevemente, se puder, sobre essa ideia das pessoas que viveram na Europa, que estudaram para a Europa, que emigraram, se exilaram, etc., e que achavam que a Europa seria o nosso novo destino e seria o nosso verdadeiro salto em frente. Aqui sem conotações maoístas, necessariamente. Primeira vez que eu saí de Portugal e atravessei a fronteira, que no espírito, durante muitos anos, era uma espécie de fronteira mítica, como dizia o Pascal, até as verdades eram verdades de um lado e não verdades do outro, porque realmente
a nossa perspectiva era perspectiva diferente da perspectiva adotada pelos países nos quais a reforma tinha tido algum impacto, a começar pela França, naturalmente, e as suas guerras religiosas, e nós não, nós ficamos fiéis, não é? A uma vocação que é uma vocação original. Nós nascemos num país cruzado e num tempo de cruzadas, não é? Bom, nós podemos considerar esta Guerra da África a última e infeliz cruzada, não é? Que foi a mais do que já... Nós não precisávamos de mais cruzadas, não é? Devia ser a última e, portanto, terminou numa revolução, não é? Que é a revolução a que devemos a situação política realmente atual. Agora, esta situação da nossa interrogação sobre o europeanismo, a nossa coisa de ser europeus, não tem razão de ser, por nenhuma razão. Não é? Nós éramos europeus antes de nascermos como nação. Nós somos filhos de Roma, estiveram aqui, fundaram as nossas cidades. A língua que nós estamos a falar, como dizia o Camões, que se lembrou de pôr isso nos Lusíadas, senão a gente esquecia, a gente parece que é latina. Nós somos latinos, nós não viemos de outro planeta, nós somos, se alguma coisa somos europeus e não podemos ter como horizonte nenhuma perspectiva, nenhuma ordem, uma perspectiva que seja diferente dos países importantes ou iguais a nós no panorama da Europa. O nosso destino é a Europa. Foi assim que nascemos europeus, não temos que nos batizar por nossa própria conta, com outro nome. Não é? Latinos e portugueses é a mesma coisa. Não é? E, portanto, não temos esta ideia de que somos... Outro clichê é o clichê da margem. De margem de quê? Quando nós estávamos no sítio, não é? Que era o sítio mais próximo do centro da antiguidade, próximo do Mediterrâneo. E, por outro lado, durante séculos, estivemos no Atlântico, que era o mar por qual o mundo se abriu a si mesmo. Não é? Nunca estivemos na margem, estivemos sempre nos sítios em que devíamos estar, em que a providência, o Deus nos pôs. Antigamente, tivemos a sorte de que nós não reparámos bem que nós fomos um elo natural entre o centro da civilização antiga, que é o Mediterrâneo, o Médio Oriente e tudo isso, e o norte da Europa. Os nossos reis, muito arcaicos, que já ninguém se lembra, da primeira dinastia, casavam com umas princesas nórdicas, do Báltico, não sei que falta de portugueses havia naquela época para que eles fossem tão longe, não é? Com medo de se molhar. Não é? Mas a verdade, há uma lenda famosa que andava nos meus livros de lição primária, né? Um dos nossos reis, o rei do Algar, tinha criado uma princesa nórdica, e a princesa nórdica tinha umas saudades da neve, né? Então ele lembrou-se de mandar plantar as famosas amendoeiras, até que a princesa, quando acordasse um dia, né? Pensava que era neve. Né? Bom, isto é o que a nossa maneira de transformar em poesia, boa ou má, né? Aquilo que realmente nos acontece. Não, nós somos europeus a parte inteira e o mais europeu dos nossos. A nossa geração de 70 não era anti-europeia, era hiper-europeia. Era fascinada, não é? Porque realmente um certo número de progressos, na ordem sobretudo científica, mesmo na ordem, noutras ordens, estava a ser cumprida noutros países mais avançados do que nós, era verdade nessa época. Paris era a capital da Europa, culturalmente falando. Não era em Lisboa, era de Lisboa até Moscovo, basta ler Ana Karenina para saber que realmente alguns países, inclusive a Alemanha, tinham um complexo porque a influência francesa era tão grande, não é? Que eles inventaram o romantismo para se distinguirem realmente dos franceses e ganharam, não é? Porque todos nós, como dizia o Pessoa, somos românticos. Se não fôssemos românticos, não éramos nada. Nós não precisamos ser românticos, nós somos românticos de nascença. Não? Sr. Professor, infelizmente temos que acabar. Como já respondeu à minha pergunta antes de eu a fazer, vou terminar então com a pergunta que tinha feito à professora Fátima Bonifácio, mas talvez enquadrando numa citação, embora o cerne da questão tenha sido respondida nesta intervenção do professor Eduardo Lourenço, mas citando
um texto de 2005 que está incluído neste livro chamado Crónicas Quase Marcianas, portanto, enquadrando a pergunta sobre António Barreto e sobre a geração que depositava na Europa, acho que pode servir de mote esta citação. Falando da Europa, houve impérios ou cidades que, sob a pressão dos seus inimigos, se afundaram sobre si mesmos. Nínive ou Cartago. O caso da Europa é inédito. A agonia da Europa a que assistimos, para lembrar o título de Maria Zambrano, é de um tipo novo. Como na mais onírica das perspectivas, é uma agonia por conta do que não existe e nunca existiu, essa mítica Europa. Fazia então este acrescento à pergunta que lhe tinha feito há bocado. O desencanto em relação à Europa foi porque nos encantámos com um mito e o mito deixa sempre algo a desejar quando é concretizado? Não creio que o nosso encanto com a Europa tenha tido jamais, para usar uma expressão cara a Eduardo Lourenço, uma fundura mítica. Não me parece que chegue lá. Fascinou-nos a Europa, vivemos no século XIX de imitar a Europa, hoje em dia imitamos os Estados Unidos. Somos um país periférico e isso não tem nada de extraordinário. Extraordinário é que este país tenha conseguido gerar um Camões. Isso sim, eu acho da ordem do prodigioso e do milagre. Não acho o nascimento de Portugal como nação independente da ordem do prodígio, ao contrário de Eduardo Lourenço, peço desculpa. Nem me parece que seja necessário recorrer à ideia de um matricídio, ou seja, a batalha de Dom Afonso Henriques contra a mãe por interposta pessoa de Fernão Pérez de Trava. Resta saber se não foi ao contrário, mas isso... enfim, eu até acho que... Eu vou já ao seu assunto, mas este tipo de leituras são, quando são bem feitas, extremamente frutuosas. Mas eu então, para me agarrar a este tipo de metáfora, porque para mim os termos analíticos funcionam como metáforas, eu não os tomo à letra porque não tomo a psicanálise a sério, mas então teríamos que falar no verdadeiro patricídio que ocorreu, esse sim, verdadeiro traumatismo que Portugal sofreu e que, não sei por que razão, Eduardo Lourenço não menciona no seu livro O Labirinto da Saudade, que foi a perda do Brasil. A perda do Brasil aconteceu no dia 26 de fevereiro, acho que foi fevereiro, mas se não foi fevereiro, foi março, de 1821. Dia 26 está certo, 1821 também. Fevereiro ou março, francamente já não me lembro. Quando se dá uma revolução militar popular no Rio de Janeiro, contra o domínio português, para abreviar, chamemos-lhe assim, e é o próprio Dom Pedro, filho de Dom João VI, que sai do palácio do rei, seu pai, e se põe à frente da revolta, fisicamente desloca-se ao local que era a 100 ou 200 metros dessa revolta, desse levantamento, o que lhe queiram chamar. Não era um golpe de Estado, certamente, ou ainda não era, e não chegou a ser. E Dom Pedro é que levou em mãos ao rei, seu pai, a lista escrita das reivindicações dos revoltosos, que incluíam nada menos do que substituir o governo, quer dizer, tudo e mais alguma coisa. E basicamente serem independentes, porque já queriam, e desde 1789 que há no Brasil, em Minas Gerais, no Pernambuco, revoltas de cariz independentista. Os reinóis, como se chamavam no Brasil, aos nascidos no reino, e os brasileiros, ou seja, está bem, descendentes de reinóis, mas já nascidos no Brasil e, portanto, brasileiros, chegaram ao baldear do século XIX com uma carga de ressentimento mútuo terrível. E é daí que nasce a revolta contra o domínio de Portugal. É claro que isto também mete a Revolução Vintista cá, mas isso não tenho tempo para entrar nisso. Mas, e dou agora um grande salto, se o Brasil deve alguma coisa a Portugal, deve-o justamente a esse parricídio que evitou que o Brasil, ao tornar-se independente, ao dar o grito do Ipiranga em 1822, tornou-se independente como um Estado unificado, cuja unificação tinha sido feita por Dom João VI, em vez de se dividir
em múltiplas repúblicas precárias, belicosas. O Brasil, como ele é hoje, deve-o a Portugal, embora o deva a um parricídio. Estranhamente, isso não consta na lista dos seus 4 grandes traumatismos nacionais, como também não consta as invasões francesas e a partida do rei para o Brasil, sem ter cá deixado, ao menos, eu sei que ele partiu obrigado pelos ingleses, estava combinado há que tempos e escrito, mas podia e devia ter deixado um príncipe de sangue em Portugal. Não deixou. Porquê? Porque esse príncipe de sangue, provavelmente, seria aprisionado por Napoleão, como aconteceu a Fernando VII de Espanha, mas teria uma vantagem, é que passadas as invasões napoleónicas, podia voltar para Portugal, podia continuar em Portugal, sem nunca lhe dizerem que ele fugira, como nunca disseram em Espanha a Fernando VII que ele tinha fugido, porque ele não fugiu, deixou-se prender a ele e à família real e passou 4 anos em Baiona à espera que a voragem napoleónica terminasse. Temos que terminar, infelizmente. Portanto, queria lhe dizer, portanto, em relação à Europa, eu acho que sabe, Pedro Mexia, com toda a franqueza e sabendo que, mais uma vez, vou estragar a festa, mas o Brasil já não é pouco. Eu acho que Portugal esperava da Europa a remissão da sua ancestral pobreza, basicamente e acima de tudo. A prova disso é que em 1978, 4 anos depois de Abril, tivemos a primeira vinda do Fundo Monetário Internacional, seguida de outra, porque já estávamos de novo à beira da bancarrota em 1983, e depois tudo isso culminou em 2011, ou 10, 11, como todos nós temos demasiado presente. Só um comentário ao Bernardo, eu só não lhe perdoo uma coisa, é ter tornado evidente que eu tenho mais de 80 anos. Um dos problemas de ter um painel com pessoas que pensaram muito sobre o assunto em debate é que é impossível em 60 minutos termos uma conversa e por isso infelizmente já não vamos ter tempo para as intervenções do público. O senhor professor Eduardo Lourenço quer responder sobre o Brasil. Exatamente. Réplica brasileira. O famoso traumatismo que eu não ressenti é porque ele ainda não acabou. Como o traumatismo do Brasil, como o traumatismo das nossas antigas colónias, não acabaram. Não acabaram, mas não têm importância nenhuma, não é? Porque nós sabemos que devíamos, primeiro, que era natural, segundo os cursos da história, de algum dia, quem coloniza-se, um dia perder as colónias. E depois, porque não tanto como os ingleses, que são os artistas nessa coisa, nós também, com as nossas pequenas forças, temos a coisa maravilhosa de deixar e ficar. O principal fica naquilo onde a gente esteve. E isso é o importante. Quando eu estou no aeroporto e ouço alguém que vem do nosso antigo território chamado Império, o falecido Império, não há nada que mais me alegrar. Eu olho e vejo que é gente, não é? Que são desse império, não é? E que falam a nossa língua. Não é? Isso é uma espécie de colonialismo por conta própria, é cultural da minha parte, a título póstumo, não é? Mas é mais do que isso, não é? É mais do que isso. É de facto a impressão que as colonizações são o facto fundamental da história humana. Não há cultura nenhuma que não seja fruto de uma colonização de uma maneira ou de outra. Não? E tem os aspectos negativos, que é a subordinação durante algum tempo do outro. Não? E depois, às vezes, o mediador... Nós fomos colonizados pelos romanos, alguém se queixa. Eu nunca ouvi ninguém queixar-se, nos romanos, não é? E o Viriato podia queixar-se, não é? Mais ninguém. Não é? Bom, quero, além de agradecer a presença dos 3 membros deste painel, quero agradecer também por nos terem fornecido gratuitamente um dos temas dos painéis do ano que vem. Acho que o Brasil, claramente, é um tema. Como estamos aqui rodeados de livros, quero só terminar
dizendo que o livro mais recente da professora Fátima Bonifácio chama-se António Barreto, Política e Pensamento a Dom Quixote, do professor Eduardo Lourenço, Crónicas Quase Marcianas da Gradiva, e do Bernardo Pires de Lima, o seu antepenúltimo livro, o Bernardo é tipo Woody Allen, Portugal e o Atlântico, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado por terem vindo. Boa festa do livro.